Bom dia, gente. Então, vamos lá dar início à nossa correção do exercício sobre rochas e minerais. É importante que vocês fiquem dando pause no vídeo. Quem não fez o exercício, copia as questões e as respostas. E quem fez o exercício, fica de olho para ver se não respondeu algo errado. Se respondeu algo errado, passa aí a borracha e corrige, tá bom? Esse exercício ele vai ser muito útil para vocês estudarem para as avaliações da unidade. Então, vamos começar. Primeira questão. Defina o que são. Letra A, minerais. Bom, os minerais, eles são materiais que estão aí disponíveis em todo o nosso globo. Esses minerais, eles vão compor as rochas, ou seja, as rochas elas vão ser formadas por minerais. Então, existem diversos tipos de minerais, com diferentes cores, com diferentes texturas, com diferentes brilhos, certo? Os minerais eles ficarão espalhados aí em toda a litosfera, ou seja, em toda a superfície terrestre, certo? E agora vamos para a letra B. O que são rochas? Bom, as rochas elas são compostas por minerais, ou seja, as rochas elas são formadas por minerais. E se existem diversos tipos de minerais, obviamente que irão existir diversos tipos de rochas. Então existem rochas, que possuem cores diferentes, que possuem texturas diferentes, por exemplo. As rochas elas estão distribuídas na crosta terrestre, tá? Em todo o nosso planeta Terra. Vamos para a segunda questão. Quais são os tipos de rochas existentes no nosso planeta? Bom, existem vários tipos de rocha, Mas elas são classificadas em 3 tipos. As rochas magmáticas ou ígneas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Então, são esses 3 tipos de rochas que serão, assim, a base para todas. Então, existem vários tipos de rochas magmáticas, existem vários tipos de rochas sedimentares e existem vários tipos de rochas metamórficas. Mas as rochas, em geral, elas são classificadas nesses 3, tá? Magmáticas, sedimentares e metamórficas. Terceira questão. Quais as principais características das rochas magmáticas? Bom, como o nome já diz, magmática lembra o que? É o magma, Então, as rochas magmáticas elas vão ser formadas a partir do resfriamento do magma. Como assim? O vulcão, ao entrar em erupção, aquele magma, que está ali no manto terrestre, ele vai ser expelido para a superfície. Quando ele chega na superfície, a diferença de temperatura vai fazer com que o magma ele resfrie. Então, quando ele se resfriar, vai ocorrer a formação de uma rocha. E a rocha que sofre esse processo, que passa por esse processo, são as rochas magmáticas, tá? Elas são resultado do resfriamento da lava vulcânica, ok? Quarta questão. Como as rochas magmáticas também podem ser chamadas? Como eu falei no início do vídeo, as rochas magmáticas, elas também podem ser chamadas de rochas ígneas, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar em rochas magmáticas, vocês vão saber que são rochas ígneas, ok? Quinta questão. Quais as principais características das rochas sedimentares? Bom, as rochas sedimentares, elas vão se formar através do acúmulo de sedimentos vindos de outras rochas, por exemplo. Então, o que é que significa? Quando uma rocha, ela sofre uma erosão, por exemplo, pelo vento, pela chuva, essa rocha, ela começa a perder fragmentos, pequenos fragmentos dela. Então, esses fragmentos
vão se acumulando em determinado local. Vamos lembrar lá daquele desenho da videoaula do sábado. E aí esses fragmentos vão se acumulando, até que formam uma nova rocha. Uma rocha de sedimentos, tá? Então, essa é a principal característica das rochas sedimentares. Elas se formam através de pequenas partículas, de pequenos pedacinhos de outras rochas que vão se acumulando até formar uma nova rocha. Sexta questão. Então, o que é que são fósseis? Os fósseis, eles podem ser restos de animais ou de plantas, tá? Ou alguns vestígios, né, desses animais ou dessas plantas que viveram no passado, há milhões de anos. Então, o que é que pode ser um fóssil? Um esqueleto de um animal morto, de um dinossauro, de um trilobita, que era um ancestral dos insetos que a gente conhece hoje, tá? Um grupo de artrópodes que nós vamos estudar lá na frente. Podem ser cocô de dinossauro, que o cocô de dinossauro foi bastante discutido na aula do sábado. Pode ser pegadas, tá, de determinado animal, pode ser um ovo de dinossauro, pode ser até uma ferramenta que foi utilizada por uma civilização antiga. Então, fósseis são esses restos ou esses vestígios, né, de animais ou civilizações que viveram há milhões de anos atrás. Os fósseis, eles são encontrados nas rochas sedimentares, certo? Porque as rochas sedimentares vão fazer com que eles consigam ficar conservados, ou seja, eles serão preservados da ação do meio ambiente. Então, um dia, um paleontólogo está lá fazendo uma escavação e acha, por exemplo, o esqueleto de um animal. Então, ele encontrou o quê? Um fóssil, né? E aí existem vários procedimentos para calcular a idade de um fóssil, né? Hoje a ciência consegue saber a idade de um indivíduo apenas utilizando um fragmento de um osso ou de um dente, por exemplo. Tá? Então, os fósseis basicamente são isso. Vamos ver se tem mais. Qual é a importância do estudo dos fósseis? Bom, estudar fósseis é algo muito importante porque assim a gente pode conhecer a história da vida aqui na Terra. Imagina só, se não fossem os fósseis, a gente nunca saberia que existiram dinossauros no passado. Então, hoje a gente só sabe disso por conta dos achados fósseis, certo? Outro exemplo, professora, só existia dinossauro? Não. Antigamente existiam diversos tipos de animais que hoje não existem mais. E a gente só sabe disso por conta do estudo dos fósseis, né? Porque os pesquisadores encontraram e aí começaram a analisar, começaram a estudar sobre a fisiologia, sobre a alimentação, como aquele animal ele morreu, como aquele animal se movimentava, como ele se alimentava, como era a interação dele com o meio. Então, os fósseis, eles são muito importantes por isso, certo? Para a gente realmente conhecer a história da vida aqui no nosso planeta Terra, tá? Então, eu acho que... tem mais. Oitavo, cite as principais características das rochas metamórficas. Bom, as rochas metamórficas, né, elas serão rochas que sofreram uma influência tanto da pressão quanto da temperatura no interior da crosta terrestre. Vamos supor o seguinte, tinha lá uma rocha entre a superfície terrestre e o interior da crosta. A gente sabe, nós já estudamos que lá no manto, né, existe uma grande quantidade de pressão e a temperatura é bastante elevada, tá? Mas essa pressão e essa temperatura, elas podem variar. Então, isso pode fazer com que essa temperatura e essa pressão causem transformações em algumas rochas,
Então, por esse motivo, essas rochas elas podem se transformar em outras. Então, quando isso ocorre, a gente tem o processo de formação de rochas magmáticas, certo, gente? Então, a partir de agora, todo mundo lá pro WhatsApp para a gente discutir sobre o exercício, tá bom?